Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre os polinizadores. E para isso, eu visitei novamente a nossa horta no Abrace. Olá pessoal, olha eu aqui na horta de novo, bem no centro da tela observando uma abelha polinizadora. Vocês sabem a importância dos polinizadores na natureza? E será que só a abelha é uma grande polinizadora? Olha ela aqui nas florzinhas do manjericão. E não tem só ela, tem mais algumas outras. Vou contar um pouco para vocês sobre os polinizadores. Então, pessoal, pensando que os polinizadores eles estão presentes mesmo na cidade, mesmo nas hortas urbanas, que nem a nossa horta do Abrace. Então a gente vai pensar um pouco quem são esses polinizadores e qual é a importância deles para o meio ambiente, para a horta, para a agricultura. Então, para começar, o que é a polinização? É o transporte do pólen do local onde ele é produzido até a parte feminina da planta. Nas gimnospermas, o transporte é feito até a micrópila dos óvulos e nas angiospermas até o estigma da flor. Esse processo não ocorre espontaneamente e é necessária a atuação de polinizadores, tendo a flor, pessoal, como principal responsável de diversas espécies vegetais nesse processo da polinização. E o que os polinizadores fazem? Eles são agentes capazes de levar o pólen até o local em que se encontra o gameta feminino, o que possibilita assim a polinização. E esses agentes, eles podem ser animais ou não, ou seja, abióticos ou bióticos. Os abióticos seriam o vento e a água, e fatores bióticos seriam o caso dos animais, das abelhas, entre outros que eu vou contar para vocês. Então, como que isso acontece? Aqui tem um exemplo em inglês, a gente aproveita e já aprende um pouco inglês, em que o polinizador ele coleta o pólen na região de produção do pólen e justamente ele coloca esse pólen no estigma de uma outra flor, de uma flor feminina, fazendo cruzamento possibilitando que ela se reproduza. E qual a importância da polinização? Justamente faz a manutenção do ciclo reprodutivo das plantas, possibilita que as plantas se reproduzam e aumenta a produção de frutos e sementes, o que por si só já é incrível e que também, pensando de maneira ecossistêmica, como a gente já viu em outras aulas, alimenta outros animais, essas plantas, flores e frutos. E também, pensando até no caso da nossa horta do Abrace, aumenta a produção agrícola, então aumenta a produção de tudo aquilo que a gente planta, como é o caso do nosso manjericão na horta do Abrace. E quais animais seriam esses que são polinizadores? São só as abelhas? Não são só as abelhas. Primeiro que existem diversos tipos de abelhas, e cada abelha sabe a flor que ela se interessa. E existem diversos tipos de flores, justamente porque existem diversos tipos de polinizadores. Então, saindo um pouco da abelha, tem outros animais, como a foto que eu coloquei. Os besouros são polinizadores, as mariposas são polinizadoras, as próprias borboletas também fazem essa função. Os pássaros, como o exemplo do beija-flor, também é um polinizador super importante, e até mesmo os morcegos. Mas vale pensar, vale notar que nem todo animal ou inseto, enfim, que passe por flores são polinizadores. Tem alguns insetos e alguns animais que eles vão nas flores só para benefício próprio, eles não ficam circulando de flor em flor, eles não ficam pulando de flor em flor. Então, eles não seriam polinizadores, mas todos esses que eu citei de exemplo são polinizadores. E agora fica a pergunta para vocês: tem polinizadores onde vocês moram? Pensando em todos esses que eu falei, vocês lembram quais que eu falei? E se vocês conseguirem pensar qual que é a importância dos polinizadores?
Pode ser a importância dos polinizadores para as plantas, para os animais, para os próprios polinizadores ou mesmo para a gente, que eu já vou dar uma dica no caso do manjericão. E para finalizar, a despedida de dentro da Horta do Abraço com muitas outras abelhinhas. E aí, pessoal? Aprenderam alguma coisa sobre os polinizadores? Qual a função deles na natureza? E quantos tipos de polinizadores existem? Por hoje é isso. Um abraço.